Queridos, então, vamos para a última aula da semana, né? Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios de ciências. Então, peguem o livro, o caderno, anotem tudo, corrijam direitinho, tá? Um grande beijo. Oi, 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 meus amores! Então vamos para mais uma aula de correção, não é? É a nossa aula da correção do capítulo 2, da parte de ciências, tá bom? Então vamos lá. O que a gente viu nesse capítulo, né? A gente viu camadas da Terra, crosta terrestre, manto, núcleo. A gente viu como que funciona a questão das erupções vulcânicas. A gente viu a formação dos geysers, né? Ou seja, desses jatos de água quente, vapor de água que sai da crosta terrestre. E a gente entendeu a questão das placas tectônicas, por que todos esses eventos acontecem, né? Então, na página 207, tem um exercício que fala assim: em alguns locais do planeta Terra existem os chamados geysers. Eles são jatos de água e vapor de água quente lançados na superfície terrestre em intervalos de tempos regulares. Observe o exemplo abaixo de um geyser. Então, tem aqui, ó, o jato de água. Essa água, olha, ela está dentro da crosta terrestre. Ela é uma água que a gente chama água subterrânea, tá? Com certeza pode ter até um vínculo com lençol de água, enfim. Essa água, se infiltra na terra através da chuva, tá? Observa aqui, ó, que tem uma nuvem de chuva. Essa chuva, ela infiltra pelo solo, tá vendo aqui? E ela vai se depositando em algum lugar. E aí essa água vai se depositando ali. Só que quando essa água tem algum contato com o manto terrestre, que é muito, mas muito quente, essa água esquenta e se tiver algum escape assim na superfície, ela vai sair com alta pressão, né? E normalmente em ciclos, ou seja, de tempos em tempos, sai água ou até vapor de água também. Aí vem a primeira pergunta: qual é a fonte de calor que aquece a água dos geysers? Então, a fonte de calor é o manto, tá? Ó, é o interior da Terra. Letra B, de acordo com o esquema, como a água das chuvas pode ser relacionada aos geysers? Então, a água das chuvas ela vai percolar, ou seja, se infiltrar pelo solo até atingir as rochas impermeáveis, ou seja, onde não possa mais entrar para dentro das camadas. Ela vai se depositar ali e pode ter o encontro com o manto e aí ocorrer, né, esquentar essa água, né? Então, a água das chuvas penetra no solo, formando as águas subterrâneas, é aquecida pelas camadas internas da Terra. Faça uma pesquisa em livros e sites da internet sobre a existência de geysers e águas aquecidas no Brasil. Então, geysers não tem no Brasil, já posso adiantar, né? O livro já fala. Agora, águas aquecidas, ou seja, piscinas térmicas naturais, a gente tem sim, principalmente no estado de Goiás, tá? Tem uma no município de Rio Quente, onde é até um local de alto turismo, que as pessoas vão lá porque a água é bem quentinha. Na página 208 tem aqui o esquema da Terra e pede para vocês colocarem as letrinhas referentes às camadas, né? Então, a camada mais interna, que é o núcleo, a camada depois do núcleo, que é o manto, e a mais externa, que aqui é o manto, aliás, e aqui a crosta terrestre. Então, a primeira camada seria essa aqui, ó, letra B, a crosta terrestre. A segunda, o manto, em C, e a terceira, o núcleo, em A. Localize aqui no diagrama, então, os nomes que eu já tinha falado ali. Então, crosta, manto e núcleo. Na página 213 aqui tem o sismógrafo, né, que é o aparelho que consegue detectar pequenas vibrações no solo. E aqui vai falar sobre ele e a função que ele tem, né, principalmente para evitar os desastres. Então, letra A, qual é a importância dos sismógrafos para a proteção da população? Então, se esse aparelho consegue detectar pequenas vibrações do solo, ele também pode
prever, né, se essas vibrações vão estar muito aumentadas, naquela localidade pode ocorrer um terremoto. Então isso ajuda muito, porque é emitido sinais de emergência, né, para a população, para que todo mundo possa sair do local. E a letra B, por que podemos dizer, em geral, que no Brasil não ocorrem terremotos de grande intensidade? Bom, a gente sabe que o terremoto é devido à movimentação de placas tectônicas, que são placas que ficam abaixo da crosta terrestre, em cima do manto. Se essas placas tectônicas elas se encostarem, ocorrem os eventos geológicos que a gente conhece, como terremoto, tsunami, erupções vulcânicas, né? Não ocorre no Brasil, porque a gente vai ver o mapa, né? Vocês viram que no livro de vocês tem. No Brasil, o Brasil está bem em cima de uma placa tectônica, então não tem como ocorrer um terremoto de grande proporção aqui. O que pode acontecer é a gente sentir pequenos tremores, porque no Chile, que é o nosso vizinho, né, tem uma cordilheira ali, onde ali tem exatamente o encontro de placas tectônicas. Então lá tem atividade de terremotos assim com bastante frequência. Na letra C, pede para a gente desembaraçar as letras e ali é para escrever a palavra, que no caso é tsunami, né? Que em japonês é maremoto. Na página 219, também colocar aqui, ó, a ordem das camadas da Terra. Aqui falando sobre as ilhas, né? Então a gente fala, assinale a porção, em que porção da crosta terrestre ocorreu a erupção vulcânica que deu origem ao arquipélago. Então ocorreu na parte oceânica, né? A gente sabe que a crosta terrestre é dividida em crosta oceânica e crosta continental. A oceânica é onde estão os mares e os oceanos, né? Então, B. Ao longo dos anos, as ilhas de Fernando de Noronha desenvolveram cobertura vegetal, ou seja, plantas, vegetação. O que aconteceu com parte das rochas vulcânicas? Então, ao longo dos anos, as rochas sofreram resfriamento, né, de todas as erupções e foram se desgastando, dando origem ao solo. E depois de dar origem ao solo, as plantas começam a se desenvolver, porque planta precisa de solo, ou seja, de um sedimento que seja rico em nutrientes. Página 220. Então, no número 4 tem aqui uma frase, e desembaralhando as letras vai sair, né, a gente vai conseguir entender o que significa. Então, crescente, nova, cheia e minguante, que no caso é da matéria do teste. Mas eu resolvi colocar aqui para que a gente não deixe de corrigir, né? Mesma coisa aqui, falando sobre as fases da Lua. Aqui fala sobre usinas geotérmicas, tá? Então, verdadeiro ou falso? Então, utiliza uma fonte de energia renovável, no caso o vento. Não, usinas geotérmicas utilizam a energia das camadas abaixo da crosta terrestre, ou seja, da alta temperatura. É a principal fonte de energia elétrica do Brasil? Também não. A principal fonte de energia elétrica do Brasil são as usinas hidrelétricas. Geração de energia elétrica envolve calor proveniente do interior do planeta? Sim, corretamente. A geração de energia elétrica apresenta baixo impacto ambiental? Com certeza, porque você não precisa desmatar nenhuma área, você não precisa construir nada que vá prejudicar os ecossistemas e gerar ali um impacto ambiental. Então a usina geotérmica ela só vai usar o calor do próprio manto terrestre para esquentar a água e movimentar a turbina. É basicamente isso. A energia elétrica é gerada por meio da queima do carvão mineral? Não. A queima do carvão mineral é outro tipo de energia de usina, que é a usina termoelétrica, tá? No caso dessa aqui a gente estava falando geotérmica. E é isso, meus amores, tá? Corrijam direitinho o livro de vocês, mantenham tudo certinho, tá bom? Se cuidem, mantenham os seus hábitos de higiene, fiquem em casa, protegendo seus entes queridos, seus entes amados, protegendo vocês mesmos, tá? E em breve, eu tenho certeza, em breve, a gente vai se ver novamente, tá bom? Um grande beijo da tia Manu.